Amados, estamos aí na 47ª porção, glória a Deus, porção re, que traduzindo para o português, quer dizer vejam, observem, preste atenção, né? Em todas essas palavras, essa porção está te chamando a prestar atenção no que o Eterno pediu para repetir para o povo. Glória a Deus. E que você possa realmente, como as palavras do pastor Dimison aqui falou, deixar o Espírito do Senhor falar o teu coração nesta hora. Amém? E eu gostaria de dar um tema para essa porção, né? Que é ouvir para crer. Se você ouve a palavra do Senhor, você crê, porque a própria palavra diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você ouve e crê, você crê para praticar. A partir do momento que a palavra do Senhor é posta na sua vida, amado, você começa a receber ensinamentos mais profundos, começa a ter uma batalha dentro de você. Por quê? Porque você não cresceu com esses ensinamentos. Você não foi, adestrado como um judeu que nasce em Israel. Quando ele começa a entender, quando ele começa a ler, da forma que ele foi adestrado, ensinado. Então você cresceu com outro jeito. Você foi ensinado de uma outra forma. Jesus foi pregado para você de maneira totalmente diferente. Mas Ele continua salvando. Glória a Deus. Então que nós possamos ouvir para crer e crer para praticar. Aleluia. Vamos ler então do verso 26, que essa porção hoje vai de Deuteronômio capítulo 11, verso 26, até Deuteronômio 16, verso 17. E eu vou ler para os irmãos do 26 ao 32. Vejam, hoje coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Bênção se derem ouvidos às mitzvot de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E maldição se vocês não ouvirem as mitzvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Amados, fazer uma pequena pausa. No primeiro verso aqui, 26, o Senhor reuniu o povo dele e falou que estava colocando diante deles, diante dos olhos deles e dos ouvidos, bênção e maldição. Deus estava colocando opções para o povo dele. Deus estava dando para o seu povo algo que Ele não deu para ninguém. Não deu para anjos, não deu para cachorro, não deu para nenhum tipo de bicho, nem aves, nem peixes, que era o poder de escolha, o livre-arbítrio. Ele colocou a opção diante do povo. Eu coloco na sua frente bênção e maldição. E ele fala o que é o caminho da bênção e o que você vai colher no caminho da maldição. Ele dá a dica, escolhe a bênção. Mas ele não impõe. Porque Deus quer ser glorificado nessa terra, Deus quer que o seu nome seja engrandecido pela sua escolha de adorá-lo, pela sua escolha de crer que Ele é que provê na sua vida, Ele é que faz todas as coisas. Hoje, quando nós estávamos adorando aqui ao Senhor, abrindo um breve parênteses, a pessoa que estava sendo usada aqui pelo Senhor, todos conhecem, para adorá-lo, chamava a igreja a orar num determinado momento do louvor. Ore, clame, converse com Deus. E eu obedeci, comecei a conversar e falar com Deus. Aí comecei um pouco a interceder. De repente eu lembrei de mim
e comecei a falar com Deus das minhas causas, daquilo que estava me afligindo, daquilo que estava me consumindo. Amados, menos de 10 minutos, o Senhor usa de novo esse vaso para falar com a igreja, que é para a igreja descansar, que as suas causas estão na mão dEle, que as suas aflições estão na mão dEle. E eu glorificava a Deus ali, porque eu obedeci um chamado de conversar com Deus, e Deus ouviu o meu clamor, Deus ouviu a minha oração, e Ele me respondeu para confortar os meus sentimentos, para confortar meu coração. Esse é o Deus que deu opção para o povo neste dia, é o Deus que ouve a sua oração. Então, amados, prolongando um pouquinho esse parênteses, quando te convidarem a orar, quando te convidarem a adorar, adore, abra a sua boca, glorifique a Deus, converse com Ele, porque no meio aqui, homem louvando, pessoas orando, Deus está ouvindo a voz de cada um, porque Ele é poderoso, Ele é potente para isso. Esse é o nosso Deus, amados, esse é o nosso Deus, o Deus que dá opções, bênção e maldição. Deus chamou seu povo para refletir, porque Ele colocou duas escolhas para eles. Deus dá ao ser humano o que não pode dar a nenhum homem. Esse Deus é muito grande, amados. Verso 29: quando Adonai seu Deus o trouxer à terra em que vocês estão entrando, a fim de tomar posse dela, coloquem uma bênção sobre o monte Gerizim e uma bênção sobre o monte Eival. Ambos estão a oeste do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra do Quenani, que vive em Aravá, diante de Gilgal, próximo aos pistaches de Morer. Vocês devem atravessar o Jordão para entrar e tomar posse da terra que Adonai seu Deus dá a vocês. Tomem posse dela e vivam nela, e cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho diante de vocês hoje. Amado, Deus chamou 2 montes como testemunha. Deus colocou bênção num monte e maldição no outro. E esses montes, eles existem até hoje, não foram destruídos, não foi modificado, terraplanagem não passou nele, porque são testemunhas. Deus convocou o seu povo, deu para ele leis, regras, e chamou 2 montes para testemunhar. De um vocês vão ouvir bênção, e de outro vou proferir maldição. E são coisas sérias, quando nós lemos a bênção de um monte e a maldição do outro. E eu gostaria de fazer uma correlação. Aonde que nós entramos nisso? Aonde que você entra nisso? Quando Deus fala assim para o povo: cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho diante de vocês hoje. Deus aqui estava falando para quem nessa hora? Para Israel. Naquele momento ali, Ele estava colocando leis e regras para aquele povo. Ou seja, um povo que ia ser o quê? Exemplo, espelho nessa terra. Outro dia, estava eu pensando com o Espírito Santo, né? Não é com os meus botões. O botão não pensa. E eu pensava, engraçado que eu não estava na rua, estava aqui dentro. Às vezes eu estou aqui, amado, eu tenho cada pensamento que é só Jesus. E me veio assim um pensamento: e se Israel tivesse conhecido Yeshua na totalidade? Será que Deus teria uma saída? Vocês acham que sim ou que não? Lógico que sim. E Yeshua foi um homem perfeito. Hoje, eu estava pensando sobre o esvaziar de Yeshua, porque ele teve que se
tornar homem, para sofrer o que nós sofremos, mas para viver aquilo que nós não conseguimos viver, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Nós tentamos, às vezes erramos, mas vamos continuar tentando. Mas voltamos para Yeshua. E se Israel tivesse conhecido? Israel seria o quê? Uma bomba atômica de bênção para todas as nações. Mas vamos voltar um pouquinho. Quando Israel pediu para Deus rei, o que Deus falou? Tá bom, eu vou dar o rei, mas o rei vai ter que ter a cópia, vai ter que fazer uma cópia da lei para ele. Todo rei vai ter que ter uma cópia da Torá. Para que isso, amado? Para ele julgar segundo as leis? Também. Porque é Deus que vai dominar sobre o seu povo. É Deus que domina sobre o seu povo. Mas para que isso também? Porque a Torá do Eterno nos ensina em muitas situações a ser misericordiosos. Nos ensina em muitas passagens a amar o nosso próximo. Nos ensina a não sermos gananciosos. Nos ensina a não beneficiar esse ou aquele. Isso tudo ela nos ensina. E isso tudo um rei tinha que saber. E nós vemos no decorrer dos anos reis que escreveram a Torá para si, mas errando. Aí vem Yeshua. Aí ele entra na história. Aleluia. No tempo certo ele começou a estudar a lei do Senhor. Quando ele alcançou a idade, ele já estava dominando ela. Por isso que ele é rei dos reis. Porque quando ele começou o seu ministério, nós podemos ver nas passagens Jesus sendo misericordioso. Nós vemos Jesus sendo bondoso. Nós vemos Jesus conversando com pessoas ricas e não melhorando a conversa, não beneficiando ele porque ele era rico. Ao contrário, vende tudo que tem e me segue. Se Israel tivesse aceitado, com certeza a saída era a bomba atômica nesse planeta. Israel ia entender com a vida de Yeshua que ele tinha que amar o próximo. Israel ia entender com as libertações de Yeshua a gentios, com as curas, com as visitas aos povos, que todo mundo tinha direito, tinha acesso a se chegar a Deus. Mas infelizmente, na loucura da minha cabeça, não foi assim. Aconteceu como foi profetizado, aconteceu como o Eterno falou. Alguns endureceram, ele deu ouvidos para que não ouvissem e olhos para que não vissem, para que o propósito de Yeshua se cumprisse, e sendo assim rejeitado pelo seu povo. Só que nós entramos nisso, amados, e cuidem de seguir todas as leis e regras que ponho diante de vocês. Romanos 11. Você entra aqui, nessa porção de número 47, você entra nela. Vamos ler um pouquinho de Romanos? Aleluia. Romanos 11. Nesse caso, digo, Deus não repudiou o seu povo, de jeito nenhum, porque eu mesmo sou filho de Israel, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não repudiou o seu povo, ao qual escolheu de antemão. Ou vocês não sabem o que a Torá diz, o que as Escrituras diz a respeito de Eliahu? Ele clamou a Deus contra Israel, dizendo: Adonai, eles mataram os seus profetas, derrubaram os teus altares,
Sou o único que ficou até agora e querem me matar. O profeta achou que estava tudo acabado. O profeta achou que Israel ia acabar naquele momento porque só tinha ele. Mas ele não sabia que os planos do Senhor são bem maiores que os pensamentos dele. Quando a gente pensa uma coisa, o Eterno já está lá na frente com a provisão. E ele não deixou o seu profeta enganado, porque o que ele diz para ele? No entanto, qual foi a resposta de Deus para ele? Mantive para mim mesmo 7.000 homens que não se ajoelharam diante de Baal. Amados, Deus tem um propósito com Israel. Na sua palavra ele fala: enquanto você existir, vocês vão possuir essa terra. Israel tem algo a cumprir, Israel tem algo a fazer, e não vai ser homem, não vai ser bomba, não vai ser nenhum tipo de ataque que vai aniquilar, que vai acabar com esse povo, que vai acabar com essa cidade, porque Deus tem propósito com esse povo. Prosseguindo, Romanos 11:11. Aleluia. Neste caso digo: será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio deste tropeço que a libertação chegou aos gentios para provocar-lhes ciúmes. Foi por causa desse endurecimento que você, eu, fomos enxertados nesse povo. E ao sermos enxertados, foi pregado que você teria o quê? Bênção, prosperidade e mais não sei o que lá. Só que não foi ensinado para nós o que diz ali em Deuteronômio, que nós temos que guardar leis e regras que o Senhor colocou diante desse povo. E nós então fazemos parte desse povo hoje. É o que já foi ensinado nessa casa, o que já foi falado em várias gravações. Existem leis e regras que não dá para cumprir aqui no Brasil, que não dá para você cumprir. Mas existem leis e regras que dá para nós cumprirmos, que é fácil de entender e é fácil de colocar em prática. O mais gostoso disso, sabe o que é, amados? O mais gostoso disso é nós vermos nesta casa irmãos que estão aprendendo, que estão guardando, estão colhendo fruto e têm dado testemunho disso. Para que serve isso? Para nos animar. Isso é combustível para a nossa vida, amado. Quando você ouvir alguém falando que está obedecendo ao Senhor, que está guardando, que está ali, aprendendo e praticando, isso não é para a pessoa se engrandecer sobre você, não. Isso é combustível para a sua vida, para você ver: opa, não é tão difícil assim. Ele é igual eu. Que diferença ele tem? Ele é de carne, ele é de osso também. Eu também sou. Ele sente dores às vezes, eu também sinto. Então por que nós colocamos tanta dificuldade? É fácil para nós fazermos, basta a gente começar, basta a gente entender que o que Deus está pedindo não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mandão. Se Ele colocou para o povo dele e enxertou nações no meio do povo dele, é porque Ele sabe que é possível essas nações que foram enxertadas cumprir também, obedecer. E nós estamos a cada dia aprendendo isso, a cada dia. Às vezes tem coisas que não dá, tem coisas que a gente não consegue, às vezes tem coisas que não desceu no coração, mas não desceu no coração ainda. Ore. O problema dessa frase
de não desceu no coração, sabe qual que é o problema dela? É que às vezes nós enfatizamos muito essa frase. Não desceu no meu coração. Só que nós temos que lembrar que o nosso coração é enganoso. Ele é enganoso. Então nós temos, não desceu no meu coração, mas eu vou continuar orando. Um dia o Senhor vai me fortalecer. Um dia isso vai cair por terra. E aí aquilo que eu não conseguia, eu vou passar a conseguir. Às vezes, amados, enfatizamos muito a nossa derrota. E isso tem que cair por terra. Porque não é na nossa força, não é no nosso poder, é no nome, é na força, é no poder de Deus, é no nome de Jesus que nós conseguimos, que nós seremos vitoriosos. Quando a gente enfatiza a derrota, nós estamos diminuindo o poder de Deus. E botando um acontecimento tremendo como o de Romanos 11, onde Deus explica o que Ele fez com o povo dele e nos colocou. Eu já falei isso aqui e eu vou repetir hoje. Meus queridos, o que Deus fez com nós, enxertar um galho bravo, cheio de espinho, numa oliveira boa, era para fazer a oliveira dar espinho. Só que é o contrário em Deus. Quando Ele faz isso, nós damos frutos. Aleluia! Quando você quer fazer um pé de limão, você enxerta limão no pé de laranja e ela vira limão. Esse é o natural. Mas em Deus é o contrário. Em Deus o zambujeiro vira oliveira. Você virou oliveira, amado. Você tem frutos para ser colhido aí, ó. E Deus espera isso de nós. Ele já falou aqui, ó, que os que erram, Ele corrige. E o pastor falou uma vez, eu não me recordo se foi aqui ou se foi pessoalmente comigo, não lembro. Ele deu uma explicação assim, uma pincelada sobre pecado. Às vezes nós pecamos e nos culpamos, nos diminuímos, nos enfraquecemos, esquecemos de ver o que Jesus pensa a respeito do nosso pecado. Tudo bem, você pecou. Para de ficar remoendo. Para de ficar se botando para baixo. O que você pode fazer melhor daqui para frente? Vamos procurar fazer melhor do pecado para frente. E não ficar diminuindo. Isso não traz nada de bom. Pense nisso. O que você pode fazer melhor daqui para frente? O que você pode fazer melhor para Deus de amanhã em diante? O que você fez está lá atrás, ó. Deixa ele lá. Seu velho eu, deixa ele lá. Não vai lá buscar ele não. Porque isso Deus já tirou. Tem coisas que quando a gente converte, Deus arranca na hora. Tem coisas que Ele vai tirando devagarzinho. Mas tudo aquilo que Ele tira na hora e que você vê a mudança, não tenta pegar isso de volta não. Se Ele tirou é porque era ruim. Deixa Ele fazer essa transformação. Vamos fazer melhor para Deus de amanhã em diante. Vamos parar de enfatizar o nosso pecado. Vamos parar de dar ênfase às nossas fraquezas. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, oliveiras, vocês foram enxertados. Não tem mais espinho aí. Joia? Pode subir nesse pé aí que nós vamos achar fruto. Aleluia. Vamos continuar um pouquinho em Romanos, então? Romanos 11, 17, que diz assim: entretanto, se alguns ramos foram quebrados, olha aí do que eu falei, e você, uma oliveira brava, era, não é, amados? Às vezes você que está me ouvindo aí, ainda é uma oliveira brava, eu profetizo que você era, em nome de Jesus.
foi enxertado entre eles e se tornou coparticipante da rica raiz da oliveira. Está vendo onde você entrou? Você faz parte quando o Senhor fala: cuide de guardar esses mandamentos, essas regras que eu te dou hoje. Isso faz parte para nós também. Nós fomos enxertados nesse povo. Todas as bênçãos, todas as obediências, todas as obrigações que eles têm, nós temos também. Pastor, é difícil, né? Não. Difícil é a gente ficar falando que é difícil. Agora, o mais legal é tentar e as pessoas verem a transformação em você. Porque é isso que Deus faz. Quando você começa a se esforçar para melhorar para Deus, para obedecer a Deus, o nome dele é engrandecido, mas as pessoas veem a transformação dele na sua vida. E aí o nome dele é engrandecido de novo. Você viu aquele irmão, aquela irmã? Nossa, está lá naquela igreja lá, está com os ensinamentos lá que eu nunca ouvi falar, mas como que ele melhorou? Como que ela melhorou? É outra pessoa. E esse tipo de testemunho, amado, não precisa de ninguém ficar gritando, não. É o próprio Espírito que vai guiando aí. Presta atenção ali, ó. Olha para aquele ali, olha para aquela ali. E aí ele abre os olhos e vê a transformação. Vê realmente onde você foi colocado. Vê realmente o propósito de Deus na sua vida. E aí, amados, Yeshua é glorificado. Yeshua é reconhecido. E não tem prazer maior para um cristão, para um ser humano que ama a Deus, que é atento aos seus mandamentos. Não tem prazer maior. Não tem prazer maior quando ele vê esses frutos. Quando ele vê isso acontecer na vida dele. E Deus permite isso, amado, porque isso alegra o nosso coração. Nós participamos das alegrias de Deus e Deus participa conosco. E é disso que a gente precisa. Nós precisamos de quê, amado? Nós precisamos de aprender a palavra, precisamos de obedecer a Deus, mas precisamos principalmente de sentir Deus na nossa vida, de sentir Deus enquanto estamos cultuando Ele, de sentir Deus nas nossas atitudes. É gostoso demais. É gostoso demais ser tocado por Ele, saber que é Deus que está ali na sua vida. Às vezes você pensa assim: Senhor, eu nem mereço, mas o Espírito, o Consolador, está ali. Ele conhece as nossas fraquezas, amados. Ele conhece as nossas quedas, mas Ele sabe nos animar. Esse é o Deus que você serve. Um Deus que te enriquece com a presença dEle. Essa é a sua maior riqueza. Obedecer a Deus e sentir Deus. Não tem dinheiro que pague isso. Não tem toneladas de ouro, de prata, o que você quiser, que pague a presença de Deus na sua vida. E é uma coisa individual, amado. Não tem como eu fazer você sentir Deus. Não tem como eu fazer com que você obedeça a Deus. Eu não posso te obrigar. O que eu posso fazer é te incentivar, a te animar, a te dar um pouco mais de combustível, de gás, para que você, continue, até que aconteça. Aleluia! Vamos prosseguir um pouquinho de Romanos? Já foi o 17, vamos para o Romanos 25. Irmãos, quero que vocês entendam esta verdade antes oculta, mas agora revelada, para que não se considerem mais do que são. Essa insensibilidade
em certo grau, sobreveio a Israel, até que o mundo dos gentios alcance a plenitude. E desta forma, todo Israel será salvo. O Eterno endurece o povo, retira alguns e nos coloca. E hoje, você que tem o Espírito de Deus, você que tem os mandamentos de Deus no seu coração, você que tem a palavra do Senhor diante dos seus olhos, tem uma função aqui no Brasil, principalmente no Brasil, de orar pela soberba dos gentios. Porque nós entramos e achamos que pegamos o lugar, pegamos a vez, né? Fomos enxertados, né? Agora eu faço parte, agora eu tenho as bênçãos, mas agora eu posso cortar aqui, ó, o galho e me desvincular dessa árvore aí, porque esse povo aí perdeu a vez. Nós temos que orar para que essa maldição caia por terra, essa falácia. Porque olha o que Paulo segue dizendo: e dessa forma todo Israel será salvo. Ele fala antes: olha, não pense que vocês são mais, não se ensoberbeçam, porque vocês serão salvos, mas eles também. E infelizmente ainda é falado, ainda é ensinado. Você ouve da boca de pessoas que fizeram 5 anos de teologia, são bacharéis, e me soltam essa batatinha: ah, eu acho que Israel perdeu a vez, agora é só os crentes. Meu Deus, que parte você não entendeu aqui, desse verso aqui? Que parte que o povo de Deus não entendeu? Por achar que pode cortar alguma coisa, que pode tirar. Quando você quer, o problema é que a gente, olha só, aleluia, o problema é o seguinte: o povo quer tirar, agora é a minha vez, não é? Só que eles esqueceram ou não entenderam que quando ele tira a nação escolhida, o povo escolhido, eles estão tirando o Salvador também, porque o Salvador pertence a essa nação, veio dela. Então se eu tiro ela, eu estou sem Salvador, gente. Se eu estou no lugar de Israel, eu vou ter que esperar o outro Messias. Essa parte não desceu a ficha ainda, não caiu o entendimento deles ainda. Se eu tiro o povo eleito, eu perdi a minha salvação. E isso tem que cair por terra. O povo tem que andar junto conosco, e nós temos que andar junto com o povo. Nós temos que aprender a amar Israel, nós temos que aprender a orar, a interceder, porque o Senhor fala algo aqui que é tremendo, e eu não quero ficar agarrado não. Vamos caminhar. Será que eu vou conseguir tudo hoje, Jesus? Aleluia, oh glória. Romanos 11, 28. Com respeito às boas novas, eles são odiados por causa de vocês, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. É isso que Israel sofre até hoje, por não ter reconhecido Yeshua, em parte, aqueles que foram endurecidos. É isso que eles estão recebendo de nós. O problema todo é esse, amado. O povo cristão, em vez de mandar amor para eles, intercessão, manda ódio, indiferença, perdeu a vez. Mas o que segue dizendo? Por causa dos patriarcas, são amados, porque Deus fez uma aliança. Deus fez uma aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E esse povo é amado por causa de seus pais. Aleluia. O verso 29 diz: porque os presentes gratuitos de Deus
são irrevogáveis. Aleluia. Do mesmo modo que vocês eram anteriormente desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia por causa da desobediência de Israel. Ou seja, a eleição desse povo, Deus não voltou, nunca vai voltar atrás. A palavra diz que Deus não muda, nele não há sombra de variação. Por que estamos mudando Deus então? Nós não podemos ficar mudando, nós não podemos aceitar essas coisas. Glória a Deus. O 31 diz o seguinte: também Israel tem sido desobediente até agora, para que vocês lhes demonstrem a mesma misericórdia recebida de Deus, a fim de que eles recebam. Vocês estão entendendo? Esse texto de Paulo, Romanos 11, ele é muito explicativo, e eu creio que esse era um texto para ser pregado todo culto, todo domingo, nas igrejas evangélicas de Juiz de Fora, do Brasil, e aonde tiver uma igreja pregando contra Israel, esse texto tem que ser lido todo domingo, até que isso entre nos corações das pessoas, e assim, esses galhos enxertados aí, possa amar a oliveira onde eles estão. Nós temos que demonstrar misericórdia. Sabe por quê, amados? De onde Deus nos tirou, nós não merecíamos nada. Quando Deus nos salvou, o amor dele te constrangeu. Você ficou sem jeito, sem graça. Que isso? Deus fez isso por mim. Deus me fez a chegar até o Filho dele. Deus achegou até mim em salvação. E eu não merecia. Deus nos deixa constrangido com o seu amor, porque nós sabemos que não merecemos. Mas Ele continua nos amando e continua com o propósito de estar conosco naquele grande dia. Esse é o desejo que eu creio que está no coração do eterno, nosso Deus. De ver cada rostinho lá naquele dia, adorando a Ele, glorificando a Ele. Mas nós temos que aprender aqui. Aleluia. Glória a Deus. Porque, aqui segue dizendo no 32. Porque Deus encerrou conjuntamente toda a humanidade sobre a desobediência, a fim de demonstrar misericórdia para com todos. É o que eu já falei. Todo mundo pecou, Israel também pecou. Mas não é porque Israel pecou que perdeu a vez. Então, já que todo mundo pecou, eu vou ser misericordioso com todo mundo. E aí nós recebemos o que, amado de Deus? Yeshua HaMashiach, que nos dá direito, livre acesso ao Pai. Que numa noite de sexta-feira nos chama a orar e responde a nossa oração. Esse é o Deus, amado, que você está servindo. Esse Deus vale a pena servir. Esse Deus vale a pena ser fiel. Esse Deus vale a pena você lutar contra você mesmo, contra a sua indiferença, contra os seus eus, contra os seus achismos. E dizer para você mesmo: não, Deus é maior, Deus sabe o que é melhor para mim. Deus foi misericordioso comigo. E não esquece dessa palavra não, amados, porque tem situações na nossa vida em que nós não usamos dela. Misericórdia. Nós temos que aprender a ser misericordiosos. Às vezes, em determinadas situações, pode ser que as pessoas pensem que você é até banana. Mas existe diferença entre ser um banana, entre ser um misericordioso.
Existem situações e situações, onde a correção tem que ser apresentada, mas existem situações onde a misericórdia tem que agir e falar mais alto, porque é isso que você recebeu de Deus. Aleluia. Deuteronômio 12, 1, e eu já começo a encerrar, diz o seguinte: aqui estão as leis e regras que vocês devem guardar e obedecer na terra que Adonai, o Deus dos seus antepassados, deu a você como propriedade, enquanto viverem sobre a face da terra. Meus queridos, é por isso que os inimigos de Israel querem exterminar os judeus. É por isso que aquela terra é tão atacada, porque enquanto existir um judeu, Israel pertence a ele, por mais que ele não esteja lá, mas ele faz parte, e essa terra pertence a ele. Se existe judeu no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, é só você estudar um pouquinho que você vai ver que Deus espalhou esse povo. Deus espalhou judeus por todas as nações. Então não adianta, eu vou lá, eu vou exterminar todo judeu em Israel. Pronto, Israel acabou. Não, não acabou nada. Os planos de Deus são maiores que os planos do inimigo. Os planos de Deus são maiores que os nossos. Tem judeu para tudo quanto é lado, amados. Tem judeu aceitando Jesus no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, e fazendo um estrago no inferno. Levando restauração para o povo, levando palavra, levando conhecimento, e conhecimento que não traz peso, traz alegria. O conhecimento da palavra do Senhor nos traz alegria. E enquanto existir um, Israel pertence a ele, porque foi dada para ele por Deus. Deus mandou: entra, toma posse, enquanto existir, isso aí é seu. Eu quero ver quem tira das mãos de Deus a terra que ele deu para o povo dele. Ninguém. Porque se Deus dá, só ele tira. Existe muito jargão aí, mas a verdade é o que está na mão de Deus, ninguém chega perto. Se Deus te presenteou, ninguém te toma. Pode levantar o invejoso, pode levantar o caluniador, vai cair por terra, porque foi Deus que deu. E Deus te deu salvação, Deus te deu Yeshua HaMashiach, e se Ele te deu, é seu, ninguém te toma Ele. Toma posse do seu Salvador, toma posse da sua bênção, toma posse da sua salvação nessa noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler aqui, estou quase acabando, em nome de Jesus. Salmo 119, verso 73. Escuta aí, escuta aí, escuta. Tuas mãos me fizeram e me formaram. Dai-me entendimento para que eu possa aprender os teus mandamentos. Aqueles que te temem regozijar-se-ão ao ver-me, porque ponho a minha esperança em tua palavra. Aleluia. Quem aqui está colocando a esperança na palavra do Senhor? Ela não falha. Glória a Deus. Eu sei, Adonai, que os teus mandamentos são justos, e que mesmo quando me humilhas, tu és fiel. Que a tua graça me conforte, em cumprimento às tuas promessas feitas a teu servo. Mostra-me piedade e viverei, pois a tua Torá é o meu deleite. Que os arrogantes sejam envergonhados, porque me prejudicaram com mentiras. Quanto a mim, meditarei em seus preceitos. Que aqueles que te temem se voltem para mim.
juntamente com os que conhecem a tua instrução, que meu coração seja puro em tuas leis, para que eu não seja envergonhado. Amados, o Eterno te forma. O salmista diz que se você clamar, Ele vai te dar entendimento para entender as leis dele. Ele fala aqui, ó, me dá entendimento para que eu possa entender seus mandamentos. Então não existe, a dificuldade tem que cair por terra, é aí. Clama a Deus por entendimento e a dificuldade não entra. E os mandamentos vão entrar, vão se encaixar na sua cabeça e vão se expandir. E nós conseguiremos. E Deus será exaltado. O nome dele será glorificado através da minha e da sua vida. Glória a Deus. E terminando aqui, aleluia. Eu nunca vi isso, desmarcar e conseguir abrir no mesmo lugar. Para terminar, amados, eu quero encerrar com o verso 33 até o 36 de Romanos, que diz assim: ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão inescrutáveis são os seus juízos! Inescrutáveis, impossível de ser investigados, compreendido, impenetrável, insondável. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu algo e o fez devolver? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Aplauda ao Senhor, amados, nesta hora.